Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então veja, irmãos, que esse texto é mais um resumo do início, do ministério de Jesus, que Mateus fala bem no início, onde Jesus, depois que foi tentado pelo diabo, inicia o seu ministério, e parece que Mateus dá um resumo daquilo que Jesus fazia, percorrendo a Galileia, e aquilo que ele fazia, ensinando, pregando, verso 23, e curando. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, que me parece que esse texto é um texto recorrente em Mateus, porque no capítulo 9, por favor, adiante um pouco as páginas da sua Bíblia, depois que Mateus narra uma série de milagres de Jesus, no capítulo 8 e no capítulo 9, parece que Mateus dá também um outro resumo do ministério de Jesus, e o texto é muito parecido com esse. Olha o verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Se você é um leitor perspicaz, você vai ver que o capítulo 4, verso 23, é idêntico ao capítulo 9, verso 35. Até a ordem é igual. Só que lá diz que percorria Jesus toda a Galileia. Aqui diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados. E depois, irmãos, tanto lá em Mateus 4 como em Mateus 9, o texto nos parece que é igualzinho. O que Jesus fazia? Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. O interessante é que lá em Mateus 4, fala depois das curas, que eles traziam para Jesus os lunáticos, paralíticos, doentes. E a Bíblia diz que Jesus então curava essas pessoas. E a fama dele correu por toda a Galileia, Judeia, Jerusalém, e as multidões o seguiam. Nesse texto de Mateus 9, parece que Jesus introduz algo que não tem lá. Porque o versículo de número 36 parece que é a mesma coisa, porque ele via as multidões, compadeciam-se delas, e lá no outro texto de Mateus 4, eles traziam as pessoas, Jesus curava, Jesus libertava, enfim, Jesus tinha compaixão dessas pessoas. Mas o que difere, irmãos, de Mateus 4 para Mateus 9, é o chamado de Jesus para que a igreja continue o seu trabalho. Lá em Mateus 4, Jesus não chama os seus para continuarem o seu trabalho, mas aqui sim. Aqui Jesus então lança, como o Gadiel disse na pregação do pastor Arão, as redes. E ele diz assim, olha, verso 37, então se dirigiu aos seus discípulos. O que significa isso? Jesus agora está falando de forma muito específica para quem? Para você. Se você é um discípulo de Jesus, e se você é um discípulo de Jesus, você é a igreja, porque a igreja é formada de discípulos de Jesus. Veja que Jesus agora em Mateus 9, ele introduz uma cláusula que lá em Mateus 4 não tem. O que é? Então, verso 37, se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pastor, o que esses dois textos têm em comum? Esses dois textos têm em comum as marcas do ministério terreno de Jesus nessa terra. Pastor, o que Jesus veio fazer enquanto ele estava aqui nessa terra? Ele veio pregar, ele veio ensinar e ele veio curar. Está aí nos dois textos. Percorria Jesus todos os povoados, todos os lugares, fazendo o quê? Pregando, ensinando e curando. Essas são as três marcas, irmãos, do ministério, onde todos os 4 evangelhos se debruçam e narram sobre a vida e o ministério terreno de Jesus. Na realidade, a passagem de Jesus por esse mundo, ela foi marcada por essas três coisas. Por exemplo, o evangelho de Lucas enfatiza o que, pastor? O ensino. Jesus, certa feita, disse para os seus discípulos: convém que nós saiamos dessa cidade e convém que nós nos tornemos a outra, porque eu preciso ensinar, é para isso que eu vim. Veja que o início do ministério de Jesus em Lucas, olha como Lucas enfatiza o ensino. Começa com Jesus em Nazaré, dentro de uma sinagoga, abrindo o rolo do profeta Isaías. E quando ele abre o rolo do profeta Isaías, o texto que Jesus abre e interpreta é Isaías 61, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou a pregar o Evangelho, pelo que me enviou a ensinar as pessoas, pelo que me enviou a curar os quebrantados de coração. O texto diz que Jesus fecha o rolo e diz assim: hoje se cumpriu essa palavra. Veja, irmãos, que o ministério de Jesus, proposto por Lucas, tinha uma ênfase muito grande no ensino, diferente do Evangelho de João. Porque a ênfase do Evangelho de João, irmãos, era a pregação. Eram os longos discursos de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou... E aí você vê que Jesus faz longas pregações para os seus discípulos. E essa é a ênfase do Evangelho de João, a pregação. Pastor, qual é a ênfase do Evangelho de Marcos? Os milagres. Se você lê o Evangelho de Marcos, irmãos, você fica até cansado, sem fôlego. Por quê? Porque o Evangelho de Marcos é o Evangelho da ação. Jesus está aqui, depois vai para lá, depois muda para cá, depois vai para cá, depois volta para cá, depois vai para lá. E enquanto isso ele cura, ele cura, ele cura. E quando você acaba a leitura, parece que você está cansado de tanta ação de Jesus. Pastor, por quê? Porque o Evangelho de Marcos é caracterizado pelo milagre, pelas curas de Jesus. Por quê, pastor? Porque todos os discípulos notaram e eles viram que o ministério terreno de Jesus estava fundamentado nessa tríade maravilhosa que eles puderam ver, ouvir, perceber e experimentar nos dias que eles estavam com ele. E Mateus, irmãos, como é um evangelho assim bem abrangente, ele faz questão de mostrar essas três marcas em 2 textos iguaizinhos. Para quê, pastor? Para enfatizar, irmãos, o que Jesus veio fazer aqui enquanto ministério terreno: pregar, ensinar e o quê? Curar. E aí, querido, lá em Mateus 9, Jesus então lança as redes. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Por quê? Porque a seara é grande. E nós precisamos de trabalhadores para a sua seara. Trabalhadores para quê, pastor? Trabalhadores para perpetuar a obra que Jesus fez nessa terra. O que Jesus veio fazer? Pregar, ensinar e curar. Em outras palavras, irmãos, a missão da igreja é a missão de Cristo. É claro que a missão da igreja não é morrer numa cruz, mas a missão de Cristo é pregar, anunciar e ter compaixão das pessoas, porque foi assim que Mateus olhou
as curas e os milagres de Jesus. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque eram ovelhas que não têm pastor. Portanto, querido, em meio a uma perturbação geral do Evangelho e de muitas igrejas modernas, por causa da situação que nós vivemos no nosso país, nós temos que nos voltar os olhos com certa frequência ao Evangelho. Porque o Evangelho é que é a bússola, entende? A palavra de Deus é que é o norte, é ela que nos orienta, é ela que nos mostra, é ela que nos dá equilíbrio, é ela que nos dá lucidez, é ela que nos mostra qual é a nossa cor. Cuidado para você não confundir as cores, cuidado para você não entrar num emaranhado de cores, e ao invés de tecer uma bela tapeçaria, o seu quadro fica indistinto, estranho, ofuscado, feio. Portanto, querido, é muito importante nós primeiro conhecermos o ministério de Jesus na terra. Pastor, o que Jesus veio fazer? Pastor, ele veio morrer pelos nossos pecados, claro, mas esse era o propósito dele. Diferente. Mas o ministério terreno de Jesus nessa terra, irmãos, era pregar, ensinar e curar. E ele deu esse ministério à sua continuidade para quem? Para os seus discípulos. Quem são os trabalhadores na seara do Senhor? São aqueles que pregam, são aqueles que ensinam e são aqueles que demonstram compaixão. Portanto, irmãos, a missão da igreja é uma continuidade à missão do próprio Cristo, e nós não podemos nos esquecer disso. Pastor, a igreja existe para quê? Para pregar, para ensinar e para demonstrar compaixão. Por quem? Por aqueles que sofrem. Qualquer enfermidade que for, irmãos. E se Deus for servido, Deus pode usar você através de um gesto de amor ou de bondade para curar a pessoa. Agora, você sabe que você pode curar dando a ela um remédio também, né? Portanto, querido, a gente não pode deixar que isso, saia dos nossos dedos, com pena de que a gente faça muitas coisas e peque no essencial. Há uma crônica do Rubem Alves, eu vou terminar, ela se chama O Voo das Pombas. Eu gosto muito do Rubem Alves. Tem gente que não gosta dele. Eu gosto dele, porque eu sei separar o joio do trigo, Eu sei separar o que é e o que não é. Mas uma das crônicas do Rubem Alves, já morreu, Rubem Alves foi um pastor presbiteriano que depois abandonou o pastorado, depois se dedicou à psicanálise e à educação. Ele fala que durante o dia as pombas voam de forma desordenada. Elas voam para vários lugares. Elas não têm uma ordem para voar. Elas voam de forma toda aleatória, pousam em vários lugares, mas ele termina dizendo que quando vai chegando um determinado momento do dia, parece que tem dentro das pombas uns saberes do corpo, que todas elas sabem que é hora de ir para um único lugar. E aí determinada hora do dia, sem tocar sirene, sem uma líder hastear a bandeirinha, sem ninguém dar um apito, sem nada, de repente aquele saber do corpo que todas as pombas sabem, no mesmo momento, na mesma hora, sem que ninguém avise, aquela coisa brota e elas param de voar de forma desordenada e todas voam numa mesma direção e vão para o mesmo lugar. Talvez essa crônica do Rubem Alves e o voo das pombas seja uma boa dica para a sua vida nessa manhã. Está voando de forma desordenada. Está voando de forma desorientada. Está voando para muitos lugares. Mas nenhum desses lugares é o lugar. Por quê? Porque aquele lugar
os saberes do corpo vai te mostrar na hora certa. E quando ele chegar, você vai voar numa única direção. E vai pousar num lugar seguro. E você vai descobrir o propósito da sua vida. Amém? Igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos voar numa única direção. Qual é a direção, pastor? Cristo. Amém, irmãos? A direção é Cristo. Pastor, qual a direção que Cristo nos deu para a gente voar com saberes interiores, onde cada um de nós percebe claramente o que tem de ser feito e todos voam numa única direção? Pregar, ensinar e se compadecer. É isso, irmãos, que Jesus espera da sua igreja. Uma igreja que pregue o Evangelho. Uma igreja que para de falar um pouco de política e comece a falar do amor de Deus. Uma igreja que pare um pouco de dar importância exacerbada aos reinos dos homens e se preocupe um pouco mais com a implantação do reino de Deus no coração dos homens. Uma igreja que, quando a gente abre a nossa boca, a gente fale do glorioso Evangelho de Jesus Cristo e não das mazelas dos governantes terrenos. Jesus ia por toda parte pregando o Evangelho do reino, e Ele chamou você para fazer a mesma coisa. Posso ouvir um amém? Segundo, a Bíblia diz que Jesus veio ensinar. Por quê? Porque os ensinamentos de Deus, irmãos, é a nossa carne, é o nosso sangue. O cristão, ele precisa se apropriar dessas verdades e viver por meio delas. E a gente só se apropria dessas verdades quando a gente aprende essas verdades. É por isso que a igreja tem o discipulado. O que é o discipulado? O ensino. O ensino consistente da palavra de Deus. Para quê, pastor? Para que essa palavra faça parte da minha carne, do meu sangue. Houve um puritano nos séculos passados, autor do livro mais famoso cristão escrito na face da terra. Qual foi, pastor? O pastor sabe. O Peregrino. É o livro mais publicado no mundo depois da Bíblia. O seu autor, John Bunyan. Foi, irmãos, um homem pregador do Evangelho que foi preso. E quando ele estava sendo martirizado, porque ele não morreu martirizado, mas quando ele estava sendo, às vezes, fustigado com varas, os algozes de John Bunyan diziam o seguinte: cuidado para não ferir esse homem, cuidado para não ferir esse homem, porque o sangue dele é a palavra de Deus. De tão impressionado que eles ficavam com a vida daquele homem, de como ele conhecia o Evangelho, de como ele vivia o Evangelho, que eles achavam que o sangue dele era a Bíblia. É uma metáfora bonita, não é? Para aqueles que não se interessam muito em aprender e às vezes nem a ensinar. Portanto, irmãos, essa é a missão da igreja. Pregar o Evangelho, ensinar a bendita palavra de Deus. Jesus, irmãos, tinha um ministério de cura. Por quê? Porque Jesus se compadecia das pessoas. Esse, irmãos, é mais um ministério importante na igreja. A igreja precisa se compadecer dos que sofrem. A igreja precisa ser esse braço de Deus poderoso para levantar o ferido, para curar o adoentado, para fortalecer o fraco, para amparar o desnorteado, para dar esperança ao desesperado, para alimentar o faminto, para curar o doente, mas acima de tudo para salvar o perdido. Se a igreja não fizer, irmãos, quem vai fazer? Pastor, o que nós temos que nos lembrar? Vamos ser como as pombas.
Se você se lembrar das pombas, tá bom. O que as pombas fazem? Elas ficam voando de forma desnorteada, mas chega uma hora que a voz interior de cada pomba fala com elas, e elas começam a voar todas numa mesma direção, em busca de segurança, repouso e alimento. Que a igreja do Senhor Jesus voe como as pombas ao entardecer, todos numa mesma direção. Amém, Gadiel? Todos buscando os mesmos saberes que o Espírito Santo colocou em você, os saberes de Jesus Cristo na sua vida, e que todos nós, como pombas que somos, possamos voar numa única direção, fazendo a vontade de Deus e sendo resposta de oração a Mateus capítulo 9, a partir do verso 37. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Olha como Deus tem enviado os trabalhadores. Olha como Deus tem sido bom, irmãos, enviando tantos trabalhadores. Trabalhe na coisa certa. Voe numa única direção, porque assim vós encontrareis descanso para as vossas almas. Amém?